Palavra do Senhor para a nossa meditação em Gênesis 21. Nós vamos ler parte da história de Agar, que outro dia, pregando aqui desse púlpito, eu troquei falando Raabe. Não é? Eu achei interessante que nem todos os irmãos perceberam. E eu falei com tanta convicção que eu comecei a ficar pensativo. Eu estava falando de Agar e disse que era Raabe. E quando você começa a falar uma mentira, com a certeza que é verdade, a coisa complica mais, não é? Mas algumas pessoas me corrigiram e a gente faz essa correção pública aqui também. Hoje não vou falar de Raabe, eu vou falar de Agar mesmo. E se porventura, esse humilde servo do Senhor falar Raabe, você já vai me perdoando. Palavra de Deus em Gênesis 21, versos 14 a 21. Diz assim as Escrituras. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Palavra em Gênesis 21, versos 14 a 21. Alguns sinais, algumas evidências de uma vida sem esperança. Como é que ela ocorre? Eu estava lendo uma crônica de uma escritora brasileira, onde ela visualiza um andarilho. Nós conhecemos mais como moradores de rua, mas há andarilhos também que não são necessariamente moradores de rua, são moradores de rodovias. E ela faz uma avaliação, uma análise, um julgamento e considera algumas posições, algumas situações com respeito a este andarilho que não sai do lugar. Alguém que vive andando, caminhando, sem rumo, em lugares ermos, em lugares próximos, mas parece viver sem um mapa existencial, sem um destino. E ela faz algumas considerações dizendo que tais pessoas conseguem contrair os piores odores que existem na contramão da vida. A vida perde o seu cheiro, o seu perfume. E assim como um morador de rua costuma sustentar na sua própria presença física odores, assim também a sua vida cheira mal, perdeu a sua fragrância, perdeu o seu perfume, a sua atração, parte da sua beleza. Essa pessoa também, sem esperança, ela debruça e se joga nas calçadas esquecidas da vida. Se os considerarmos marginalizados, na verdade, há também uma marginalização criada e sustentada por eles mesmos. Eles próprios se excluem. E ainda que tentamos ou tenhamos a ousadia de tentar incluí-los, na verdade, eles se excluem cada dia mais. Essas pessoas também não acordam e não se levantam para a vida que passa tão depressa. Quando você encontra um morador de rua, 2 da tarde, 4 da tarde, 10 da manhã, ele está dormindo. A vida está passando. Ao lado dele, alguns destroços, alguns lixos, às vezes, até alguns animais, e normalmente uma garrafa plástica transparente de cachaça. E a vida vai passando.
Talvez essas pessoas não tenham mais nem noção de aniversário. Ou quem sabe, não se preocupam e não se importam que dia é hoje, que dia será amanhã. A esperança é algo que parece ser retirado e arrancado dessas vidas. Nós temos aqui a história de Agar, uma criada, uma escrava egípcia de Sara, e que, infelizmente, pela iniciativa humana, é colocada para Abraão como esposa, e dela nasce um filho chamado Ismael, que é o pai dos árabes, até os dias de hoje. Todo árabe é filho de Ismael. E nós temos lá Abraão e Sara esperando o seu filho prometido, e temos aqui uma escrava com o filho já nascido, mas essa mulher, de acordo com a história, a partir do momento que ela tem dificuldades de relacionar-se com a sua senhora, com o seu senhor, ela é, pela própria direção de Deus, excluída da família de Abraão, porque o seu filho não cresceria junto com Isaque, o verdadeiro herdeiro. E especialmente nesse momento nós temos aqui algumas indicações do flagelo e da desesperança dessa mulher. Uma mulher sofrida e com uma vida completamente descaracterizada. Ela se sente usada, mas ao mesmo tempo excluída. Uma mulher que viveu uma grande ilusão, quem sabe esperando algum lugar de conforto na alçada de Abraão, no abrigo de Abraão. Uma mulher que perdeu o sentido dentro do próprio sentido. Ela tinha um filho, diferente de Sara que não tinha, mas não encontrava nem neste filho, nem na própria vida, um sentido para viver. Uma mulher também que, apesar de ter vivido tão vizinha à fé de um homem chamado Abraão, era uma mulher sem fé e desesperançosa, mesmo desfrutando anos a fio da fé e da esperança de um lar. Esta mulher me ensina que, apesar de tudo, apesar do desespero, apesar do desencorajamento, apesar da falta de perspectiva, ela tem a graça de Deus presente na sua vida, que faz renascer no seu coração a esperança. Mas a esperança de Agar surge quando todas as outras esperanças cessam. E é isso que eu gostaria de dividir com o seu coração. A esperança que surge quando faltarem todas as esperanças. Eu não tenho autoridade para julgar e muito menos sentenciar Agar a respeito daquilo que existia ou não existia no seu coração. Mas pelo seu procedimento, o fato de ter deixado Ismael à distância, não querendo ver o filho sofrer, agonizar até a morte, decididamente, no seu coração, assumindo o fim da vida, não como uma finalidade, mas como o término de todas as coisas, a cessação de toda a existência, esta mulher me mostra algumas coisas que identificam a sua falta e total falta de esperança. Talvez as suas esperanças estivessem aliadas, confinadas à personalidade de Abraão. Quem sabe a uma restauração relacional diante de Sara. Quem sabe na expectativa de receber algum proveito, algum bem material do próprio homem Abraão, homem rico. Talvez a sua esperança tenha sido fundamentada nas circunstâncias, nas pessoas, quem sabe na própria graça que tinha de poder gerar filhos. Mas aqui, ela percebe que todo este mar de esperanças acaba chegando ao fim. A primeira lição acerca da esperança que surge quando faltarem todas as esperanças é que ela ajuda a enfrentar o difícil sem se entregar ao pior. Diz a passagem que quando a água acabou, Agar e Ismael estavam no deserto, ela deixa Ismael uma certa distância, debaixo de uma sombra, e se senta à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela desanda a chorar. Observe que a primeira atitude de Agar é típica de quem vive em desespero. Ela prefere o pior
que é a morte, do que enfrentar o difícil. Desespero é isso. Quando de repente o pior se torna muito maior do que o difícil. E talvez o meu coração e o seu coração sejam tão frágeis que diante de qualquer dificuldade, o pior parece ser melhor. Eu não quero ver um menino morrer. Prefiro ficar à distância, porque a morte já está determinada, estabelecida. Eu não quero encarar a vida, não quero enfrentar dificuldades, não quero procurar água, porque afinal de contas estou num deserto. Ela é dominada pela sensação, meio que certeza, de que tudo se acabou. Acabou a água, acabaram-se também as chances de sobrevivência, acabou-se também a esperança de dias melhores. Ela prefere a morte, que é muito mais próxima e iminente. Para tal, ela usa a própria distância. Ao se distanciar do filho, na verdade, ela se distancia de toda a esperança de vida. Ela prefere isso do que lutar sem recursos pela manutenção da vida. Deixa o menino lá, debaixo de um arbusto, porque ela deixa de crer na possibilidade, ainda que remota, de sobrevivência. Ela prefere o pior do que o difícil. Quem disse que a vida é fácil? Nada é fácil. Mas é terrível quando a pessoa não assume o enfrentamento do difícil em detrimento da opção pelo pior. Ela preferiu a distância do que o ver o menino morrer. A distância é também um tipo de fuga, um tipo de evitação. O que os olhos não veem, diz o ditado popular, o coração não sente. É característico de quem não quer testemunhar o pior, na certeza de que ele virá. Ainda que fosse mais sugestivo ao seu coração, crer em alguma coisa, buscar a Deus, clamar, gritar por socorro. Essa mulher deixa de lutar pela vida, e aqui ela, de uma certa maneira, é motivada pela própria realidade que a cerca. E o que ela faria num deserto assim, sem direção, sem água e sem pão para comer? Simples. Ela só teria uma alternativa: buscar a Deus. Mas ela não o faz. É Deus quem se apresenta. Mas Agar não se move em direção a Deus. As suas atitudes evidenciam o que muitos fazem em tempos assim: se desesperam e não creem, não perseguem, não insistem em nenhuma outra possibilidade. Deixam de crer, deixam de acreditar, perdem todas as esperanças. Segundo, não buscam a Deus, não oram, não clamam, não pedem, não se manifestam. Ela que durante tantos anos testemunhou das esperanças e das experiências vivas de Abraão, que frequentemente se inclinava diante de Deus, ela sequer, nem provisoriamente, se dispõe a inclinar-se diante de Deus. Ao contrário, ela é aquele tipo de pessoa que se entrega definitiva e decididamente à total ausência de esperança. Se entrega e se debruça ao choro e à angústia da alma, ao lamento como possibilidade única para o viver. Mas nesse lugar, onde não havia nenhuma esperança, surge a voz de Deus. O Senhor socorre esta mulher com sua graça. Mesmo que ela tenha optado pelo pior, a graça do Senhor reconduz, reinstala a sua vida, ainda que seja na ótica e sob a áurea do difícil. A esperança que surge quando faltarem todas as esperanças, ela ajuda a enfrentar o difícil sem se entregar ao pior. Segunda coisa, ela produz horizontes onde não se enxerga mais nada. O verso 17 diz que Deus ouviu o choro do menino. A Bíblia não diz que o menino estava chorando, mas a Bíblia acentua que Agar estava chorando. Mas certamente o menino também chorou. Mas é interessante observar que Deus não ouve o choro de Agar, mas do menino. Mas Deus não se dirige ao menino, se dirige a Agar. O que significa dizer que, independente das reações, que são diversas, nós temos um Deus que se apresenta gracioso, e um Deus que vai trazer a vida
alguma visão nova, algum horizonte novo. É o Deus que ouve os choros e é sensível a todas as lágrimas da vida. Interessante que quando o anjo se apresenta, ele diz assim: Agar, o que é que te aflige? Entenda que Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. E esses locais e essas situações evidenciadas pelo anjo do Senhor identificam a sensibilidade de Deus com aqueles espaços da nossa vida que não são espaços de alegria, não são espaços agradáveis, são espaços de completa desesperança e angústia. A pergunta ou a afirmativa seria: Deus não está atento? Deus está atento. Deus está distante? Não, Deus está perto. Veja, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 1. Não há nenhum movimento, nenhum ensaio, nenhum gesto da parte de Agar para mostrar que ela poderia ou deveria buscar a Deus. Não, é Deus que vem ao encontro. A desesperança do coração de Agar é levada e considerada pelo Senhor. Esse anjo é enviado do céu. É Deus que alcança a vida nos seus mais terríveis flagelos. É Deus usando os seus recursos próprios, especialmente para vidas vazias, destituídas de qualquer recurso. As nossas esperanças são muitas vezes uma verdadeira farsa. Porque para nós às vezes existe esperança quando há dinheiro, quando há saúde, quando há recurso. Mas a verdadeira esperança é esta, produzida no coração dessa mulher, que diz para ela assim: não tem onde esperar mais? Não tem. Pois é, então agora eu começo. É um Deus que sabe e se interessa pelas nossas aflições, que insiste em saber o que há de fato no coração de cada um. E mais, se este coração sabe o que é essa angústia, o que é aflição. Se Agar estava no deserto, colocou seu filho à distância para morrer, de sede e de fome, e ela fica à distância também para morrer de sede e de fome, e Deus chega para ela e pergunta: o que te aflige? Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Deus sabe o que a aflige, mas Deus quer saber se ela sabe disso. E se analisarmos essa particularidade do texto, nós vamos perceber que as nossas aflições, em sua grande maioria, são nossas mesmas. São criadas por nós mesmos. E Deus poderia perguntar para você e para mim: o que é que te aflige? E nós poderíamos fazer um levantamento honesto e responsável para perceber se de fato tais motivos são verdadeiramente aflições. E mais ainda, se sabemos dessas aflições. E mais ainda, se sabemos lidar com essas aflições. E mais ainda, se sabemos levar essas aflições aos pés do Senhor. Agar não fez nada disso. Deus sabia da situação, mas era preciso que ela também soubesse de sua situação. E às vezes o desespero não permite às pessoas saber da sua situação. E quem não sabe da sua situação, dificilmente vai saber de Deus sobre a sua situação. A graça de Deus está lá onde você deixou o menino, mas está também aqui alcançando o seu coração. E esses lugares parecem não combinar muito com a presença de Deus. Ele ouve o choro do menino. Por que não ouviu também o choro de Agar? Claro que ouviu. Deus, na verdade, quer mostrar que Ele é muito mais completo do que nós imaginamos. Se Ele dissesse: Agar, eu ouvi o seu choro, ela poderia suspeitar que Deus não tivesse ouvido o choro do menino. Mas como Deus ouve o choro do menino e vai ao encontro de Agar em diálogo, Ele está certificando de que Ele é um Deus que cuida tanto do menino quanto de Agar. Apenas
para certificar também de que todo choro é ouvido por Deus. Levante o menino, tome pela mão, porque farei dele um grande povo. Agora surgem os novos planos, e esse Deus faz abrir novos horizontes. Enquanto ela tinha certeza e pensava ser o fim, é na verdade um trânsito para o começo. Nunca, ela jamais poderia imaginar que sobreviveria. Nunca, jamais, ela poderia imaginar que do seu filho sairia uma grande nação. Para quem estava tão vizinha do fim, não havia sequer nenhuma esperança. Isso é para que saibamos que quando não há mais recursos, isso não significa que Deus não tenha recursos. E que talvez a nossa destituição de recursos confirme ainda mais no nosso coração a grande maravilha que é ou que são os recursos que Deus tem, tão abundantes como são. Para dizer que o Senhor deve ser o grande e primeiro recurso para a vida. Falta água, falta pão, falta esperança, mas não pode faltar o Senhor. É nesse sentido que Jesus reafirma que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É nesse sentido que a palavra insiste em dizer que o homem não viverá só de pão, porque a nossa existência e subsistência e sobrevivência começa e também termina no Senhor. Ele é o grande recurso, para dizer que tanto quanto o pior, para dizer que tanto o pior quanto o difícil não acontecem se Deus não permitir. Mas pela graça dele, ainda que difícil seja, o nosso coração precisa crer que o pior não prevalecerá, porque Deus se faz presente. A esperança que surge quando faltarem todas as esperanças, ela ajuda a enfrentar o difícil sem se entregar ao pior. Ela produz horizontes onde não se enxerga mais nada. E ela desperta novas motivações onde se esperava o fim. Levanta o menino, toma ele pela mão, vou fazer dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Eu quero chamar a sua atenção para a minha análise, porque Deus não abre os olhos dela antes dela tomar o menino nas mãos. Primeiro Deus diz, vai lá, toma o menino nas mãos, ou seja, faça uma retratação, volte para o lugar que você não queria, o que você queria evitar, você vai assumir, você tem que ficar perto dele, primeiro faça isso, para depois Deus abrir os seus olhos. Aí Deus abre os seus olhos, no verso 19, e ela viu uma fonte, e foi lá e se abasteceu com água e deu água ao menino. Na prática, todos precisam da direção e alento que só o Senhor pode dar. Não confie nas motivações transitórias, circunstanciais. Antes de você receber um socorro, uma ajuda, uma orientação, uma bênção material, entenda e visualize que isso procede de um Deus que tem a direção que você e que nós precisamos, eu e você. Todos precisam de uma direção e de um alento, de uma motivação que só o Senhor pode dar. A saúde não dá essa motivação, o dinheiro não dá essa motivação, porque todas as motivações, produto dessas experiências, passam. E o dia que eu não tiver saúde mais? Eu vou perder toda a motivação de viver? Se eu vivi 60, 70, 80, 90, 100 anos, não valeu a pena? Mas observe, quando uma pessoa se desanima com a própria vida, é porque ela não se deu conta ainda, não fez ainda uma autocrítica, não pensou profundamente sobre a grande motivação que ela precisa, que está no Senhor. Mesmo que a saúde falte, que o dinheiro não prevaleça, que o casamento se desfaça, que a vida é marcada por uma tragédia, mas a grande motivação é o próprio Deus. A vida de Agar é mudada
enquanto ela acata a direção de Deus. E aqui surgem aspectos de natureza negativa. Por exemplo, não faça assim. Ao deixar o menino, quando ela se distancia da criança, ela não faz a opção pelo caminho certo. Tanto é que Deus fala, vai lá e busca o menino. O que você fez não está certo. Comece a fazer a coisa certa. Ao deixar o menino, ela faz aquilo que um coração fragilizado faz, mas não é aquilo que a fé ensina a fazer. Ela deixa o menino pensando na morte, mas ela é reconduzida em fé pensando na vida. E quem tem fé e esperança, pensa mais na vida do que na morte. Mas também surgem aspectos de natureza positiva. Faça deste modo. Toma o menino nas mãos. Exatamente o mesmo menino deixado. Levante-o. Talvez, à semelhança da mãe, o garoto também se encontrava abatido, cansado. Farei dele um grande povo. Em outras palavras, vocês não vão morrer. Porque, na verdade, para preservar a vida do menino, eu também preciso preservar a sua vida, Agar. Como é que esse menino vai sobreviver sozinho no deserto? Interessante que a mulher que se vê sem recursos, se torna também instrumento e recurso do próprio Deus para manter os seus planos. O menino vai sobreviver porque você também vai sobreviver e eu vou realizar nele a minha vontade. Essa mulher desfruta de Deus mesmo sem crer em Deus. Deus lhe abre os olhos. Quantas pessoas estão cegadas e impedidas de ver as coisas, os mananciais, as fontes, exatamente em detrimento de suas aflições. As aflições anuviam, escurecem, vedam seus olhos para as fontes da vida. Ao ver a fonte, ela mostra que em Deus é possível ver o que antes não se via. A fonte é a providência, é o agir, são os milagres que Deus é capaz de realizar na vida descrente, sedenta e sem esperança, quando tudo está minguado em sua volta. É uma ação que confronta a nossa falta de ação, ou quem sabe a nossa falta de fé. Que coisa linda, quando Pedro estava afundando nas águas, Jesus estendeu a mão para socorrê-lo. Ele é advertido, homem de pequena fé. É a mesma coisa que acontece com Agar. Deus estende a sua mão para removê-la da desesperança. A esperança que surge quando faltarem todas as esperanças. As ações posteriores são sinais de alguém que agora sabe da presença de Deus. Ela vai lá, enche o cântaro, mata a sua sede e mata a sede do menino. E bola para frente. A vida continua. A esperança que surge quando faltarem todas as esperanças, ela ajuda a enfrentar o difícil sem se entregar ao pior. Ela produz horizontes onde nós não conseguimos enxergar mais nada. E ela desperta novas motivações onde o coração aguardava apenas o fim de todas as coisas. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Porque Deus estava com o menino, ele cresceu. Viveu onde? No deserto. Aonde Agar pensou que fosse lugar de morte, é o lugar da vida. Viveu no deserto. E se tornou alguém. Guerreiro, flecheiro. Há uma palavra última. Deus sempre está, do começo ao fim, de nossos dramas e nossas lutas. É preciso crer com esperança. E uma palavra última a respeito desta esperança. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colunas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais.
Porém no deserto plantas, árvores, como o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Isaías 41, versos 17 a 20. Mesmo no deserto, há poder, a graça e a misericórdia do Senhor. Esta é a esperança que surge quando faltarem todas as outras esperanças. Que Deus nos abençoe. Amém.